E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a depressão, sim, é o mal do século, a gente sabe disso, mas é uma grande catástrofe quando a gente fala no tratamento do câncer, né? Eu tenho alguns casos de pacientes que responderam de maneira diferente quando estava com a. Eu tenho um caso que eu vou citar, só para a gente falar em caso concreto. Há anos atrás, eu tive duas pacientes, quando o tratamento do câncer era bem diferente. Hoje a gente evoluiu bastante. Vamos falar em 20 anos atrás, eu tive duas pacientes com o mesmo estadio clínico, vamos dizer Uhum. assim, de câncer de mama. Uma delas, que Deus seja louvado, está viva até hoje, tinha um apoio familiar muito grande. E ela tinha vontade de viver. E ela tinha alegria de vida. Uhum. E tinha uma outra paciente, mesmo estadiamento clínico, não vou entrar no mérito de painel imunistoquímico, nada disso. Na época até isso existia, mas a gente não se baseava muito para isso. Mas mesmo estadiamento clínico, a outra tinha tido um problema muito grande com a família, com o filho, e ela entrou num quadro depressivo. É uma catástrofe pro tratamento. O resultado foi Nossa. muito ruim. Obviamente, a que teve todo o apoio, ela está viva até hoje. A outra, com tudo que nós fizemos, a gente foi muito difícil segurar. Então, eu penso que a depressão tem um impacto muito grande no tratamento. E a gente vive, além da pandemia da depressão visível, a gente vive a depressão silenciosa, onde as pessoas que você pensa que está vivendo muito legal e que tem aquela situação de, na nossa cabeça que está vendo de fora, de alegria de viver, a pessoa está vivendo por um problema. E não é raro a gente escutar falar de pessoas que você achava que tinha uma vida ótima. De repente a pessoa se mata. Triste. A Exato. gente não consegue entender o porquê. Você vai imaginar, você fala, mas como que isso aconteceu com determinada pessoa que tinha alegria de viver? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito da depressão no tratamento Uhum. do câncer e também como evitar. É, você imagina quando você escuta sobre um paciente depressivo? Existe aquela imagem caricata. É aquele Exatamente. paciente que está chorando, isolado, que ele Exatamente. deixou de viver. Existem alguns mitos sobre a depressão que se relacionam com isso. O primeiro ponto é esse. Existe aquela depressão silenciosa, até funcional, onde você vê o indivíduo trabalhando, sorrindo socialmente, continuando o ritmo da sua vida, só que ele está num estado anedônico. Ele perdeu o prazer de viver. Ou seja, ele já não sente sabor no que ele está comendo, ele já não vê propósito sobre aquilo que ele está vivendo. Então, esse componente faz com que ele se entristeça internamente e perca o engajamento pela vida. Ou seja, quando nós falamos de uma situação de um paciente que está atravessando um tratamento oncológico, eu preciso de toda a energia possível implementada nesse objetivo. Se ele já está desanimado, não tem um suporte familiar, a chance de que ele se engaje nesse tratamento é mínima. Então, obviamente que não é só o remédio, né? Ele vai ter que ter todo um cuidado. Agora, quando a gente fala de um quadro depressivo, a gente está falando de um contexto onde, se ele não for conduzido com acompanhamento adequado, ele vai falhar. Porque ele tá sem ânimo para fazer as coisas. Ele está sorrindo socialmente, apenas vivendo no automático, como se ele estivesse assistindo aquilo que está acontecendo. Ele começa a se ver como um peso. Ele começa a pensar que ele só está ali atrapalhando, até que pode vir a acontecer o pior desfecho possível. Por isso que nós temos que conscientizar, principalmente os homens, eles não pedem ajuda. Agora, quando a gente traz ainda para o universo feminino, principalmente câncer de mama, isso que o senhor mencionou, traz internamente aquela preocupação com a parte estética. Estético, sim. Então, Uhum. é uma Sexualidade. É exato, complicado. uma Realmente. emaranhada de situações que devem ser abordadas. Então, quando a gente fala do quadro depressivo, obviamente que as medidas mais básicas são fundamentais, mas eles precisam sim ser acompanhados porque existe a intervenção medicamentosa. Isso pode potencializar o tratamento. Quando a gente fala um paciente que está fazendo tratamento quimioterápico ou qualquer outro tratamento relacionado ao câncer, ele tem diversos efeitos colaterais. E um paciente com um quadro depressivo, que tem indicação de tratamento medicamentoso, você tem até a oportunidade de utilizar uma medicação que vai ajudar nos efeitos colaterais que ele está sentindo pelo Exatamente. tratamento do É câncer. isso mesmo. Então, se você acredita e você não precisa de ajuda, você tem vergonha de assumir isso, de verdade, você não precisa caminhar sozinho. Às vezes nós esperamos até o último instante para buscar ajuda. Então é justamente nesses casos mais silenciosos
e o paciente tem as piores consequências. Exatamente. E é interessante também, Neto, a gente fala sobre os critérios diagnósticos, né? Então, o que se apresenta numa depressão? É como o Jordan disse. Depressão não é totalmente relacionada à tristeza. Aquele paciente está fechado no quarto escuro chorando, né? É aquela questão de você perder o prazer de fazer as coisas. Só que, por exemplo, humor deprimido, né? Fadiga e perda de energia muscular. Aquela questão de que você fica realmente com um pensamento mais, digamos que, lentificado, né? Você começa a perder o prazer de fazer coisas que antes você tinha, gostava de pescar antes, hoje já não gosto de pescar mais. Pensamentos recorrentes de desistência, de inutilidade, né? Quando você tem aquele pensamento depreciativo, poxa, eu não sou bom o suficiente, não vou conseguir nada. Então, quando esses sintomas são recorrentes, poxa, aí nós realmente encaixamos em um transtorno depressivo de fato, que tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Não é uma coisa que tem realmente que ficar, não, depois eu faço. Não, ele tem que ser tratado literalmente. Então, durante o tratamento, a gente vê que a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Eu falo muito. Mas vocês sabem que quando finaliza o tratamento, eu sempre chamo as pessoas. Quando finalizou, isso é batata. Sempre faço isso. Eu chamo as pessoas e falo, olha, o que a gente podia fazer de tratamento, especial adjuvância, que a gente podia fazer de tratamento que a medicina oferece é isso. Você teve o melhor tratamento possível com as melhores drogas, você já fez a cirurgia, nesse momento você está curado. Agora, você tem que entender e a gente tem que tentar achar ensinamentos a partir daí. Então, assim, ó, não se deixa levar por pensamentos ruins. Tenta combater o estresse, faça exercício físico, tenha uma boa alimentação. Eu sempre falo isso. A partir de agora, você tem que manter a sua cabeça boa. A partir de agora, sempre falo isso. Bom, eventualmente, o que eu costumo fazer também, isso acontece, viu, pessoal? É incrível isso. Mulheres, quando tem câncer de mama, não é raro. A gente sempre, eventualmente a gente vê, não sempre, mas a gente vê o abandono do parceiro, viu? Caraca. O homem não. Sim, isso é uma realidade. O homem, com, por exemplo, um câncer de próstata, a mulher fica sempre junto. Mas, ao contrário, quando a mulher tem câncer de mama, eventualmente tem o parceiro abandona. Eu tenho, assim, ó, só de falando para vocês, eu tenho 2 ou 3 casos que eu me lembro o rosto e o nome da pessoa certinho, que tá com a gente, inclusive até hoje, está muito bem. Então, eu chamo a pessoa e eu costumo conversar. Como você está? Você está precisando de apoio? Porque às vezes a gente faz um grande tratamento, e isso acontece, que são aqueles estressores sociais, né? E a gente perde o que a gente fez, porque eventualmente ela vai entrar num quadro depressivo e aquilo vai fazer com que o tumor eventualmente baixe a imunidade, vocês sabem disso, e o tumor pode voltar. Então, eu dou muito valor a esse tipo de coisa e a gente tem que ter muita sensibilidade para saber como anda a vida das pessoas, que é para a gente poder, não é só chegar e pedir exame, para a gente poder orientar. Olha, faça isso ou faça aquilo. O que eu costumo falar também é, Deus te deu uma segunda chance. Então a gente tem que pegar essa segunda chance com garra, com unhas e dentes, né?